noite, galera. Meu nome é Tairine. Meu nome é Cananda. E nós fazemos parte do Projeto PAR, um podcast educativo feito por acadêmicos para difundir informações sobre cuidados paliativos. Então senta aí, pega um café ou chá e bora bater um papo. E no episódio de hoje, a gente vai ter o prazer de conversar com a Gemima, uma psicóloga especialista na temática do luto. Gemima, fica à vontade para se apresentar e para nos contar um pouquinho sobre sua trajetória. Olá a todos! Gostaria muito de agradecer primeiramente ao carinho pelo convite aqui da equipe do podcast, que foi tão carinhosa desde o processo inicial até o final dessa gravação desse episódio. É uma honra para mim estar podendo falar um pouco sobre o meu trabalho. Meu nome é Gemima Ferreira, sou psicóloga clínica, e o meu trabalho, que eu tanto tenho carinho, que é estar com pessoas em luto, que é abraçar dores e perdas e adeus, e tentar um pouquinho que seja ali normalizar um pouco mais sobre esse tema. É tão importante quando a gente consegue abraçar temas que são difíceis, quando a gente consegue abraçar a nossa dor, e eu acredito que o primeiro passo é a gente conversar, é a gente debater, é a gente poder ter momentos ali de conversa que possam aquecer o coração. E eu sempre pensei muito assim, né? Poxa, se isso foi uma dor que eu consegui ver muito de perto, e se foi uma dor que eu pude experienciar observando essas pessoas vivenciando isso, né? Familiares, pessoas em casa, então por que não fazer algo com essa dor, com essa ferida que eu pude tanto ter um contato com ela? Então, poxa, legal, vou trabalhar com isso. Então, essa familiaridade ali na adolescência, na infância, né? A convivência também com pessoas que tinham ali transtornos mentais, questão de ideação suicida. Então, tudo isso fez com que eu tivesse uma aproximação com o tema de morte, né? Com o tema de finitude ali, de uma certa forma. Então, seja por um luto de falecimento, seja por questões de transtornos mentais. Então, essa minha observação fez com que eu tivesse um apego emocional com o tema, com a temática, e fez com que eu me direcionasse para esse trabalho, né? Mas, novamente, eu fico muito feliz, viu, pelo convite de vocês. Aproveitando que a gente já está entrando nesse assunto, você consegue explicar para a gente, então, o que é o luto e se existem diferentes tipos de luto? Então, o luto, ele é uma experiência que você vivencia fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também, se a gente falar. Ele é uma vivência geral ali de tudo que você está passando após a perda de um vínculo, seja uma pessoa, seja um animal, seja os lutos não reconhecidos, às vezes de um divórcio, às vezes da perda de uma cidadania, de um país. Então, assim, o luto, ele é o reflexo emocional, psicológico, fisiológico da perda de algo que faz parte da sua base enquanto pessoa. Então, eu perdi algo e eu senti que eu me perdi também. Então, o luto, ele traz essa sensação, ele é esse processo extremamente aprofundado e extremamente misturado com a essência que uma pessoa é, né, com a alma ali de uma pessoa, e que traz todos os reflexos disso, dessa perda, desse encerramento, né? Então, seja também, por exemplo, uma própria experiência consigo mesmo, como o luto não reconhecido, né? O luto antecipatório, no caso, luto antecipatório, que fala muito sobre, muitas vezes, até a perda ali da própria saúde, processos de envelhecimento, de pessoas, às vezes, de terceira idade já vivenciam lutos ali. Às vezes a pessoa nem tem uma doença terminal, mas ela já tem um processo de luto dentro dela, das perdas que ela vivencia. Então, esses lutos antecipatórios também que existem, que acontecem muito. Então, o luto, eu definiria ele dessa forma. Ele vem como um reflexo da perda da base que uma pessoa tem ali na vida, né? Então, a pessoa perdeu uma base, feita a gente imaginar uma casa que tem uma fundação. Se você tirar uma daquelas fundações, a casa vai ficar, peraí, como é que a gente fica de pé, né? Como é que faz? Então, é como se fosse exatamente isso, né? O processo de luta. A pessoa tentar reerguer, ter uma outra fundação ali para manter aquela casa de pé. Então, isso é como eu definiria o luto. Sim, pensando no contexto mais, assim, da saúde, né? Tipo, profissionais de saúde. Consegue ver, assim, uma importância em estudar a temática? Então, qualquer atuação da saúde, enfermagem, medicina, você acha importante estudar o luto? Eu acredito que sim, tanto quanto pessoa, tanto quanto profissional. Acho que é muito importante a gente ter uma ideia de finitude, né? Porque, primeiro de tudo, a gente, quanto pessoa, a gente não gosta de perder nada. A gente não gosta de perder um animal, uma pessoa, uma amizade, de pessoas vivas também. A gente não gosta de perder, de encerrar ciclos. Então, eu acho que é muito importante, enquanto ser humano, a gente ter mais uma aproximação com a finitude, com o encerramento das coisas, né? Eu acho que é muito essencial a gente ter
essa preparação emocional, né? Lógico que ninguém vai conseguir ser 100%, mas a gente poder conversar e discutir mais sobre isso. Enquanto profissional, com toda certeza, né? Todas as áreas eu acredito que é essencial a gente conseguir lidar com isso e com as frustrações que vêm desse processo todo do luto. Então, você poder entender assim, poxa, o que eu falo para aquela pessoa vai impactar a vida dela. Qual que é a importância de eu entender e me educar em relação a isso? Meus próprios, como é que eu consiga ter ali uma estrutura na minha vida, né? A gente, quanto profissional de saúde, a gente sempre olha muito para outra pessoa, mas a gente também tem os nossos próprios processos. Então, também existe muito isso, né? Eu acho que quando a gente se prepara bem para o outro, a gente também faz para a gente automaticamente e vice-versa. Mas eu acredito que a interiorização, primeiro, consigo próprio, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer, né? Então, antes de vir aquela parte de saúde, de profissional, de contextos, assim, de âmbitos mesmo que você vai lidar com esses processos de perda, mas com certeza são essenciais, tanto para o amadurecimento enquanto pessoa, tanto para a forma como você se relaciona, né, e como você lida com aquilo ali também. Acho que quando você está no processo de luto e você tem uma pessoa ali que traz aquele processo, que traz é, uma visão altruísta, uma visão boa, uma visão saudável e respeitosa, as pessoas que estão no processo de luto nunca se esquecem delas. Então é sempre assim, eu tive um médico uma vez que falou uma coisa para mim que nunca me esqueci. Ai, poxa, eu fui para uma psicóloga uma vez e eu li algo no livro e nunca me esqueci. Então, o luto ele é um processo que a pessoa assim, procura tanto dentro de si, nos outros no mundo, respostas, que quando você consegue escutar algo que seja bom, caloroso, e não uma solução, mas uma coisa que lhe dá um suporte, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, enquanto profissional, a gente tem, né, esse papel muito importante, essa responsabilidade. E enquanto pessoa, também é ótimo para a nossa vida, né, para a gente facilitar a nossa vida também, de uma certa forma. A gente sabe que todos os seres são individuais, que a gente nunca vai esperar que as pessoas encarem situações da mesma forma, mas a gente consegue esperar alguma reação que acaba sendo meio que padrão das pessoas ao lidar com o luto. E além disso, como que o luto ele vai se manifestar? Entendi. É uma pergunta bem assim, abrangente, porque cada pessoa, né, vai ter o seu processo. Tem pessoas que têm ali um luto mais silencioso, mas que grita no corpo, né, ali fala muito. Tem outras pessoas que já têm mais o processo de expressar e já lidam com outras várias questões. Tem pessoas que têm um reflexo físico, né, muito grande disso tudo, outras mais psicológico, outras mais cognitivo. Então, cada pessoa vai ter ali a sua experiência com o processo de luto. O grande fato o luto é uma desorganização. Então, eu estou desorganizada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, minha saúde está deteriorando de algum jeito, eu não entendo por quê. Eu faço exame, não tem nada de ruim, sabe? Eu estou estressada, estou voando, mas... Então, assim, qualquer desorganização após a perda de uma pessoa é um processo que está acontecendo ali, que vem do luto, né? Porque a nossa mente, ela reflete muito assim, poxa, existia algo aqui, né, a nossa base, a gente tinha isso aqui, e como assim a gente não tem mais? Para nossa mente é muito difícil a gente conseguir ter uma noção assim de, isso aqui vai ser retirado e eu vou ter que, de alguma forma, encontrar um sentido para isso. É como se a nossa mente só sentisse quando tá, o vazio tá ali, saiu, acabou, foi embora. Entende? Então, como é que a gente lida com isso? Então, o luto ele vai trazer esses reflexos, né, disso tudo, mas a nossa mente ela vai interpretar isso de acordo com a personalidade de alguém, de acordo com o que a pessoa já vivenciou, de acordo com o que a pessoa entende enquanto morte também, né, posteriormente na vida dela, como ela enxergava isso. Tem pessoas que, assim, vivem, morreu, frescura, acabou, pronto. Já tem outras pessoas que não, tem um outro processo de interiorização maior com tudo isso. Então, tudo vai mexendo, né, ali no processo de luto da pessoa. Não sei se eu consegui responder toda a pergunta. Conseguiu sim. A gente vai entrar numa pergunta mais difícil ainda, assim. Certo, Ah, tranquilo. quando a gente fala sobre todas as dificuldades de conversar sobre o luto, de conversar sobre esse sentimento que envolve o luto, essa perda que envolve o luto, a gente encontra também uma dificuldade central, que é a dificuldade de se falar sobre a morte. Então, assim, a gente queria saber, na sua opinião, por que essa dificuldade existe? Por que é tão difícil falar sobre a morte? Por que ela assusta tanta gente? Assim, eu acho que enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente gosta de ter uma segurança.
Então, quem não gosta de saber que eu tenho uma segurança, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho uma roupa para vestir. Então, a gente é moldado, enquanto sociedade, enquanto pessoa, a ter segurança, a fazer parte de um grupo, a fazer parte de algo. Então, a gente não é preparado e condicionado ser retirado desse grupo, para ser retirado. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que é casada e vivencia a viuvez, ela foi retirada daquele grupo de pessoas que eram casadas, ela não faz mais parte daquilo. Então, assim, agora ela é solteira, de uma certa forma, sabe? Então, é muito difícil isso, essa representação da gente ser retirado desses papéis, assim, né? De, poxa, aquilo não, infelizmente, não faz mais parte da minha vida. Então, a gente não tem esse contexto enquanto pessoa, enquanto alguém que cresce. Tanto que quando existem pessoas que sofrem traumas de abandono, que sofrem processos muito fortes que acontecem, muitas dessas pessoas, é lógico que não posso generalizar todo mundo, mas muitas delas, quando vivenciam um processo de luta, às vezes é mais rápido, às vezes tem aquela sensação de que a ficha não caiu, às vezes tem aquela coisa de que a vida segue pronto, porque a pessoa já está tão martirizada de tanta coisa difícil, tanto trauma durante a vida, que ali aquela perda foi, né? Mais uma coisa aí que eu perdi na minha vida. Então, assim, para algumas pessoas, elas conseguem ter esse tipo de flexibilidade, vamos dizer assim, já que a mente delas já é tão cauterizada, né? De tantos processos ali, muitas vezes de abandono. E que, logicamente, isso pode também ser o contrário, né? Isso pode despertar um gatilho maior e pior ainda na vida daquela pessoa. E às vezes o próprio luto já é isso, né? Já é um marco de que, assim, poxa, eu perdi, então nada mais na minha vida vai se comparar a uma perda dessa. Então, o que é um problema de estar preso no trânsito quando eu vivenciei a perda do suicídio de alguém que eu amava? Ou quando eu tive que passar um luto antecipatório de alguém ali no hospital? Então, o que é um namoro que termina se eu perdi minha mãe e meu pai de uma forma mal súbita, assim, em casa? Sabe? Então, é como se o luto fosse o auge da dor, né, que aquela pessoa teve na vida, e a partir daquilo ali, eu vou aceitando o que vem. Então, assim, eu acho que o luto, ele vem, né, muito disso, ele parte muito disso. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente não tem essa flexibilidade de lidar com isso, enquanto ser humano, de mente mesmo, de cérebro. A gente também não tem muito essa compreensão, né, de estar preparado a perder, apesar que a gente sempre perde o tempo todo. A gente compra uma flor, a flor morre. A gente compra uma coisa, aquela coisa ali seca, acaba. Você compra uma outra coisa, a gente substitui, né? A gente vai fazendo aquelas adaptações e não é assim com pessoas, com vínculos e com seres humanos. Então, eu acredito que parte muito disso também. E eu acho que o contexto de sociedade, de criação, a gente vê que sociedades de outros países, de outros continentes, de outras culturas, elas têm uma ligação diferente com a morte, né? Então, o México, se a gente pensar, por exemplo, tem o Dia dos Mortos, né, lá. Então, assim, é uma festa, é jantar, é um monte de coisa. O filme da Viva a Vida, né? Viva a Vida é uma festa. Pronto, Viva a Vida é uma festa. Esse filme, ele representa muito bem como a morte é uma coisa diferente, tanto a morte de Pet também, que tem um significado diferente, aquela ideia colorida de dança, de música. Então, assim, a gente não tem isso aqui, né? A gente não tem uma ligação, assim, com a morte, com a finitude. Então, eu acho que é todo um contexto, tanto cerebral mesmo, de anatomia, né, enquanto pessoa, tanto de sociedade, tanto de criação também, né, da nossa educação. Acho que vai partir de muitas coisas. E assim, considerando todas essas formas de entender o luto, de vivenciar o luto, existem lutos que a gente pode dizer que são lutos não saudáveis? E se existem, a gente consegue lidar como com eles? Que eles não são saudáveis? A gente pode falar que algum processo de luto, ele está muito intenso, não está sendo saudável? Nesse sentido, né? Entendi. Assim, de acordo com com o DSM-5, né? Lá no DSM-5 diz que é cerca de um ano que a pessoa vai ter uma desorganização ali normal, vamos dizer assim, né? E a partir desse processo aí de tempo, se a pessoa não sentir que ela se ajusta àquilo, porque essa é a ideia do luto, né? O luto, ele se ajusta a quem você é. Então, você não apaga ele com uma borracha, mas você se ajusta àquela dor. Então, assim, senti saudade hoje, chorei, mas isso não precisa me causar uma paralisia, um isolamento, uma crise, algo mais sério. Então, vou seguindo, vou dando um espaço às minhas emoções, você vai se ajustando àquilo ali. Então, quando não acontece muito esse ajustamento emocional, e existem muitas crises, aí normalmente o luto, ele não adoece, né? Mas ele abre portas para
possíveis adoecimentos que possam vir, possíveis vulnerabilidades que aquela pessoa já tinha. Então, às vezes, se era uma pessoa ansiosa antes, ela se torna mais ansiosa ainda depois. Se era uma pessoa que teve crise de pânico há muito tempo atrás, aí pode voltar a ter essas crises de pânico novamente. Então, assim, esse que é a grande questão. Esse luto, ele está abrindo portas para outros adoecimentos virem. Esse luto, ele está abrindo portas para outras coisas que não são saudáveis virem. E aí você, poxa, eu vivi uma perda, mas eu estou ansiosa. Mas assim, a ansiedade, ela tá vindo pelo reflexo da perda, não pela pessoa, sabe? A pessoa que você perdeu não lhe causa a angústia, a melancolia. O que lhe causa é o impacto da perda daquela pessoa. Então, esse que é a grande questão também, né? É a gente compreender que isso muito em terapia é trabalhado e, assim, entender que, poxa, são duas coisas diferentes. O que eu estou passando hoje é a perda, não o que a pessoa significa para mim. Então, eu acho que tudo isso, assim, ajuda muito a pessoa a conseguir se compreender. Mas eu acho que o mais importante é, poxa, o meu luto, ele é saudável ou não? Se alguém quer, né, se perguntar isso e conseguir, assim, fazer uma autoanálise, nem que seja um pouco pequena, para você conseguir compreender se pode pedir ajuda ou se pode, enfim, se poderia ser bom nesse momento atual, eu acho que duas coisas seriam bem essenciais, que seriam a frequência que sintomas negativos vêm. Então, qual que é a frequência? Acontece todo dia? É toda hora? E qual que é a intensidade disso? Então, assim, são sentimentos negativos que lhe paralisam, lhe isolam, sabe? Onde é que está a vontade, assim, de vida, o sentido de vida? Isso existe? Não existe? Onde é que está a vida social? Onde é que estão os seus... várias questões, assim, que você vai começando a perceber. Como é que está a minha mente? Como é que está meu coração? Como é que está meu físico? Tá? Então, assim, eu acho que a frequência e a intensidade, né, são duas coisas muito essenciais para a pessoa perceber, para a pessoa compreender nisso tudo. E eu acredito que quando você consegue ter essa autoanálise, esse autoconhecimento físico próprio olhar para si, que é algo também muito importante, muito essencial no processo de luto, é você compreender que, poxa, eu posso olhar para mim também, né? Não precisa ser sempre ali as sombras ou à vista do que uma outra pessoa possa falar, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que impacta bastante. Assim, então, da pessoa buscar ter essa forma de luto mais saudável, quais são as principais ferramentas que ela pode utilizar para ficar melhor? Eu sei que melhor talvez não seja o termo correto aqui, né? Ficar bem numa fase de luto difícil, é um processo difícil, mas pelo menos que ela consiga lidar melhor com a situação. Certo. Eu acredito que uma das primeiras coisas, assim, as mais essenciais, né, até do que a gente conversou anteriormente, até do que a gente conversou, agorinha há pouco, o fato de que, assim, essa autoanálise, né, a pessoa compreender, poxa, como é que tá esses reflexos desse luto, como é que tá essa sintomatologia, o que é que tá acontecendo comigo, qual que é a frequência, qual que é a forma que isso tá vindo para mim, ela tá me adoecendo ou não está me adoecendo. Então, eu acho que essa autoanálise é muito importante, muito essencial, esse autoconhecimento, essa ideia de que, assim, poxa, eu estou vivendo um processo de luto, tá tudo muito difícil. Então, o luto, eu acho que um ponto, assim, muito importante é que o luto, ele é um processo muito individual. Então, é algo que acontece muito ali dentro daquela pessoa. Então, ela já tem assim, direcionamento de se isolar. Então, eu acho que uma das primeiras coisas mais essenciais é quem que eu posso conversar, onde que eu posso procurar um apoio. É um grupo de apoio? É procurar na internet? É ver vídeos? É ler livros? Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas muito importantes para a pessoa viver um luto saudável. Ela compreender de que, tá, isso está acontecendo dentro de mim, eu não quero falar com ninguém. Mas talvez possam ter pessoas que possam me entender, quem sabe, e dar uma chance a isso, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, muito essencial. E, logicamente, né, não é fácil, não é uma coisa simples, mas o fato de você entender também que você precisa, ao decorrer do tempo, ir reconstruindo a sua rotina e entendendo que, poxa, é aí que vem aquela ideia, né, de que aquela pessoa não é ela que lhe causa o sofrimento, mas é o processo da perda dela. Então, o que é daquela pessoa que eu posso resgatar e que pode me deixar melhor hoje, sabe? Então, assim, como é que eu posso resgatar o sentimento bom que eu tinha com aquela pessoa e não só essa dor que eu vivo hoje, da perda dela? Então, eu acho que é uma coisa que vem com a outra. Enquanto a pessoa cuida disso emocionalmente, psicologicamente, eu também estou praticando exercício. Enquanto eu respeito as minhas emoções, eu choro que eu tenho que chorar. Eu entendo que eu preciso sentir o processo, ao mesmo tempo eu estou cuidando da minha alimentação. Então, assim, é um parâmetro, né, de complemento, assim. Então, eu vou cuidar do meu físico, cuidar do meu emocional. Tem pessoas também que têm um espiritual, né, que se liga muito espiritualmente nesses momentos. Então,
é também algo que ajuda muito, porque acaba trazendo mais pessoas, mais ciclo ali de pessoas, e independente da religião que aquilo possa trazer, sempre tem uma interpretação que pode ajudar, né? Então, assim, o que acontece depois, né, daquela perda. Então, isso também é algo que pode ser muito bom, muito benéfico. É lógico que se a pessoa pensar que, ai meu Deus, ela morreu e tá no inferno queimando todos os momentos, todos os segundos, aí não é tão positivo. Mas existe muitos lados bons também para tudo isso, né? E é bem possível isso, tá? De acontecer. Uma experiência nunca é única. Mas eu acho que é muito isso, assim. É o entender que, poxa, eu preciso do cuidado, né? Parece que quando você vive um processo de luto, você é muito egoísta de pensar em se cuidar. Poxa, uma pessoa morreu e eu vou pra academia, sabe? Uma pessoa morreu e eu vou cuidar da minha alimentação no nutricionista. Pô, uma pessoa morreu, eu vou gastar dinheiro numa terapia que não vai trazer a pessoa de volta e não vai solucionar a minha vida. Então, assim, é muito difícil, né, quando a pessoa ela vai compreendendo que isso existe, que isso tá ali, isso impede ela, né? É difícil, na verdade, é difícil quando ela não consegue ver isso, né? A pessoa não enxergar que acontece esse processo, que a mente vai falar mentiras, que enfim, né, que vai trazer muita coisa ali prejudicial mesmo do impacto do processo do luto. Mas o mais essencial é tudo isso mesmo. Então, só assim, né, resumindo a minha resposta de 3 parágrafos, mas resumindo a minha resposta, a questão do complemento de saúde, né? Então, assim, é a ideia do físico, do espiritual, do emocional, do psicológico, a ideia da regulação das emoções, do autoconhecimento, de se compreender como que está acontecendo esses sintomas, quanto tempo, qual que é a frequência, qual que é a intensidade, e sempre estar se observando. É muito comum nos dias de hoje a pessoa só, vou trabalhar e deixa pra lá, sabe? Eu tenho que pagar a conta e enfim, deixar esse sentimento pra lá. Eu tenho tantos outros problemas, às vezes a pessoa tem filhos, tem outras pessoas para eu cuidar e não vou viver isso, então não tenho paciência, sou forte e aguento tudo. Então, assim, é muito difícil quando a gente se esquiva de coisas que a gente precisa vivenciar. E isso só dificulta mais ainda o processo para a sua mente mesmo entender e compreender aquilo. Então, você que é muito, assim, teimoso, experimenta. Vai ser bom para você a longo prazo. Eu não vou dizer para você que, vive as suas emoções hoje vai ser perfeito. Não, você vai achar um saco, você não vai gostar. Tem pessoas que não se sentem confortáveis de ser vulnerável. Mas se você se sente assim, que, poxa, eu tô mal e da forma que eu tô vivendo esse luto não tá me ajudando, tenta, tô te convidando aqui, ó, tenta para viver de uma forma diferente. Expressa mais essas emoções, chora mais, tenta viver mais isso que você está sentindo, tenta entrar mais em contato com isso e não só se esquive, porque a proteção exacerbada acaba prejudicando de uma forma muito grande também, né? Então, assim, não adianta a gente construir muros, assim, do que pode ajudar a gente quando o luto está dentro de você, né? Então, assim, só para lhe avisar, você pode estar na China, você pode fugir quanto você quiser, mas o processo vai estar dentro de você. Então, isso é algo muito essencial para olhar e cuidar sempre. Eu vou entrar agora um pouquinho mais na parte de cuidados paliativos. Certo. No sentido de que, assim, a gente acabou de falando, então, sobre o luto, sobre as dificuldades que a gente tem em relação a falar sobre a morte, sobre o luto, qual ferramenta que a gente consegue utilizar. Eu queria saber como que o adoecimento se relaciona a esse luto. Então, para o próprio paciente que está adoecendo, mas também para a família, como que eles encaram isso? Como que esse adoecimento ele é visto quando a gente considera toda essa temática do luto? Entendi. Porque eu acredito que existem muitos lutos aí, né? Existe o luto tanto das pessoas que observam alguém adoecendo, quanto da própria pessoa ali que também está adoecendo. Então, assim, existem muitos anseios e dificuldades, e eu acho que uma das grandes vertentes, assim, mais mal interpretadas que existem nisso tudo é o fato de que, o fato de você ver alguém morrendo, falecendo, assim, de uma forma, de um processo longo, de você ver alguém em cuidados paliativos, de você ver alguém ali, enfim, ficando cada vez mais vulnerável de saúde, seria mais fácil viver esse luto, porque você tem que se preparar, vamos dizer assim, né? E algumas pessoas realmente conseguem compreender um pouco desse processo de, por exemplo, aquela pessoa conseguiu descansar, teve paz, existia muito sofrimento, mas isso não extingue a dor, não tira a dor que a pessoa sente. Não tem como separar uma coisa da outra.
Não tem como a gente ser só racional no processo de luto e não sentir ali o lado emocional também. Então não tem como se prender totalmente a, poxa, aquela pessoa parou de sofrer, tá tudo bem agora. Quem que disse que tá tudo bem agora? Que tu queria ter aquela pessoa na tua vida ainda, né? Então, assim, quem que disse que tá tudo bem agora? Porque, assim, você vai tendo a perda daquela pessoa dia após dia, dia após dia, sendo que chega um dia, uma hora, um minuto, que é o fatídico momento, que é a perda física daquela pessoa também, né? A perda ali de vida mesmo daquela pessoa. É o oficial. E uma coisa que eu observo muito também nesse processo de luto é a sensação de medo, né? Então, muitas pessoas que observam e que vivem isso, então, por exemplo, uma ligação, meu Deus, a pessoa está no hospital, já foi, aí não foi. A pessoa vive naquela ansiedade, naquele anseio, naquele sentimento que pode acontecer alguma coisa ruim. Muitas vezes isso pode desencadear algo até pior depois da perda daquela pessoa. Então, o fato de que, poxa, a pessoa, né, partiu, acabou tudo, não acabou tudo. Às vezes a pessoa tem um estresse pós-traumático por causa disso, às vezes a pessoa desenvolve um medo de receber notícias, a pessoa desenvolve ali ataques de picos de ansiedade quando o telefone toca, por exemplo, ou então uma notícia que ela recebeu de madrugada, e aí o telefone toca, e aí a pessoa já acorda ansiosa, porque pode ter acontecido um reflexo da mente daquilo. Então, assim, nunca é uma coisa mais pacífica, né? Sempre pode acontecer de uma forma muito diferente de pessoa para pessoa. O grande ponto é, e também só adicionando, o fato de que a própria pessoa que está no processo ali paliativo, ela vive muito também esse medo da preparação dos outros. Então, assim, poxa, eu tô nessa situação, e o outro, e a família, e as pessoas, e o que vai acontecer, e o pós, né? Então, assim, como é que a gente consegue se preparar melhor para isso? Como é que a gente consegue compreender isso melhor? Então, existe ao mesmo tempo, assim, acredito que uma maturidade emocional muito grande para a pessoa conseguir observar sua própria finitude e, poxa, eu quero que você se case de novo, eu quero que você se forme, eu quero que você siga o seu sonho, sabe? Mesmo não estando aqui. E eu acredito que é uma maturidade assim, muito grande que o processo de finitude pode trazer para aquela pessoa, né? De aceitação mesmo ali, de um diagnóstico, de algo do tipo que ela possa vir a ter. Mas também existe muito medo, ansiedade, então tudo isso impacta nas pessoas que vão ficar também. Então, eu acho que é uma coisa que nesses momentos, muita coisa pode ser criada também, boa e de forma positiva. Memórias, às vezes um momento ali engraçado numa internação, às vezes um momento bacana. Às vezes eu já tive pacientes que, assim, a pessoa, né, a pessoa, o paciente, o familiar, o ente querido, estava ali no hospital, já no processo paliativo, já no processo, assim, de realmente a pessoa muito vulnerável, muito enfraquecida. E assim, a pessoa fazia a luz do ambiente da sala, a pessoa era a alegria do lugar. Então, como é importante ter essa memória, como é importante ter isso, poxa, em momentos tão difíceis, aquela pessoa conseguiu ser daquele jeito, o que eu posso trazer para mim hoje no meu processo de luto? Então, o processo de luto, ele impacta tanto, muitas vezes, de forma positiva, quanto de forma, né, negativa, que é o mais comum. Mas, né, o que é o mais ali difícil da gente conseguir passar. Mas existem muitas coisas, né? Eu acho que a nossa mente ela precisa compreender e ela precisa assim interpretar a parte negativa e se abrir também para a parte que pode vir, né, reflexiva, que pode te ajudar a se reestruturar, né, nisso tudo. Então eu acho que isso isso é bastante assim é bastante misto, né? Tudo isso, com certeza. É os medos, é a ansiedade da própria pessoa, das pessoas que estão de fora. Algumas pessoas acabam lidando melhor, outras não, outras podem ter um estresse pós-traumático. Então, acho que atinge de tantas formas singulares ali, e acaba dependendo muito do vínculo, da aproximação, né? Eu acho que o mais importante é, se alguém tem uma pessoa que está vivenciando um processo de cuidados paliativos, eu sempre digo, vá visitar. Vá, não deixe de ir, passa o maior tempo possível, sabe? Se você tiver a possibilidade de criar algum momento bom ali, se você tiver, às vezes a gente não sabe, né? Mas às vezes a pessoa não tá numa UTI, tá em outro local que pode ter mais interações com música, com tecnologia. Então faça esses momentos, grave, registre, sabe? É muito essencial a gente entender que, poxa, vai acontecer, o fato ele vai acontecer para todos nós, né? Assim, não é porque a pessoa está numa cama de um hospital que é só para ela que vai acontecer. Mas eu acho que isso é uma coisa para todo mundo. A gente entender também que, poxa, um dia acontece e
registrar, vamos viver, vamos nos abrir para as situações. Então, acho que tudo isso colabora e ajuda muito. Na sessão de profissionais de saúde, conseguimos trazer não só o paciente, mas também a família dele para ter essa conversa sobre Você pergunta como, que cortou um pouquinho. profissionais de saúde. Entendi, interessante. Porque, assim, o fato está ali, né? Então, assim, existe um diagnóstico, existe um médico que chega e fala, existe a pessoa vendo a outra vulnerável ali também, o cuidado paliativo acontecendo. Então, existe o fato de que, olha, essa pessoa está nessa situação, sabe? Então, eu acho que a melhor forma ali que profissionais de saúde possam chegar, possam acolher, é realmente assim, naquelas coisas que, poxa, eu não preciso me prender a falar palavras que possam salvar aquela pessoa, ou a falar uma situação aqui que seja desleal com o que está acontecendo. Às vezes só o realista já ajuda, sabe? Só aquele ombro ali, só o espaço para a pessoa chorar, só o espaço para a pessoa poder sentir e viver aquelas emoções. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não precisa ter essa responsabilidade de, eu vou salvar essa pessoa. Você não vai salvar essa pessoa. Essa pessoa está no fundo do poço da vida dela. E o máximo que você pode oferecer é uma palavra de acolhimento. Às vezes é um livro que a pessoa indica. Então, assim, eu acho que o mais acolhedor que possa ser, né, na forma de falar, na forma de conversar, às vezes de não atribuir tantos. Porque acontece muito, né? Muitas questões assim de pessoas dentro, infelizmente, dentro do ambiente hospitalar, de que não tem muito essa compreensão. Então, assim, para elas é só um número a mais de uma pessoa que faleceu naquele dia. É uma pessoa a mais que está na sala ali, na situação dos cuidados paliativos. Aí é difícil, é complicado. Então, eu acho que quando a gente tem essa compreensão, e a gente pode ir lá e acolher, e falar, e poder, às vezes, ter um momento até um pouco mais íntimo mesmo com aquela pessoa, de sentar, conversar como se fosse um amigo, conversar como se fosse, entende, assim, sem tantas técnicas, sem tantas coisas, e falar coisas incríveis, e olha, o seu cérebro está no processo. Gente, a pessoa não quer saber, a pessoa está mal. A pessoa tá mal. Então, assim, às vezes o mínimo que você fala já ajuda aquela pessoa. O mínimo que você traz ali já é um sustento. Poxa, realmente, aquela pessoa me ouviu e eu precisava daquilo. Entende? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, às vezes, o mínimo com mais qualidade, sabe? A ideia de que você não precisa colocar ser o herói, né, da vida daquela pessoa, você não precisa salvar aquela pessoa, você não precisa. Não, você vai fazer o que você pode no seu papel ali enquanto profissional. Eu acho que se você tem a consciência, faça, entende? Acho que esse é o mais importante, com toda certeza. E agora, saindo desse contexto da ciência de saúde, aproveitando que você está falando disso, como que a gente consegue trazer o paciente para essa conversa, eu queria saber como a gente, assim, pessoas normais, fora dessa caracterização de profissionais de saúde, como que a gente consegue ajudar um amigo, uma pessoa querida que está passando por esse processo de luto, está se isolando muitas vezes, como que a gente consegue, assim, chamar ele um pouco mais para a vida, para voltar, tentar socializar, sabe? Te entendo. Eu acho que quando a gente tem um amigo, uma pessoa da família que está vivenciando isso, a gente pode ter mais intimidade. Às vezes, para comprar um livro para aquela pessoa, olha, esse livro é bom, lê esse livro aqui sobre luto. Por sinal, meu livro, viu, gente? Na minha alma existe luto, tá bom? Vocês podem ver lá no meu Instagram. Com certeza vai ter aqui a identificação, né, em algum lugar. Então, vocês podem ver lá no meu Instagram. Então, assim, eu acho que é muito bacana quando a gente tem essa noção de que você não precisa só instigar a pessoa a fazer alguma coisa. Se você pode fazer alguma coisa para aquela pessoa, então por que não? Entende? Então, sempre aquilo, você não precisa resgatar, você não precisa ser o salvador daquela situação, mas, poxa, eu posso chamar essa pessoa para jantar na minha casa, sabe? E dar um livro a ela. Eu posso chamar essa pessoa para ter um momento de qualidade em uma outra situação. Entende? Então, eu acho que é muito aquilo, o estar presente, o ouvir, o dedicar tempo. Não é necessário você falar, nossa, aquela pessoa está melhor onde ela está agora. Gente, isso é uma facada. Como assim? A pessoa foi embora, a pessoa faleceu, ela está melhor? Né? Ela não podia estar melhor do meu lado? Né? Ela não podia estar melhor aqui comigo. Então, assim, são muitas coisas, às vezes, do senso comum, né? Que a gente fala e que acha que pode ajudar numa boa intenção, mas acaba sendo um efeito contrário. Efeito reverso. Então, eu acho que é muito isso, a dedicação de tempo, demonstrar o afeto, carinho. Acontece muito que eu percebo que no momento ali da perda, né, velório, sepultamento, todo mundo vai, todo mundo tem um carinho, abraça, e beija, e que Deus seja com você. Depois de uma semana, ó, acabou, piscou. Porque assim,
a dor não é daquelas pessoas, não é aquelas pessoas que perderam alguém do vínculo familiar, ou então a base delas, né? Não foi a base delas que foi estremecida, foi daquela pessoa. Então, assim, o luto continua para aquela pessoa, mas o mundo continua a girar, o boleto continua a chegar, você tem que trabalhar, tem que suportar o povo do trabalho, que tem que fazer várias coisas, né, assim. Então eu acho que isso é o mais interessante, assim, quando a pessoa ela permanece. Então, olha, conta comigo, sabe? Às vezes o conta comigo é melhor do que não, vai dar certo, vai dar sei o quê, parará. Conta comigo, vem aqui em casa assistir um filme. Entende? Aí a pessoa vem, aí você dá um livro à pessoa, aí você abraça aquela pessoa como for possível. Eu acho que os atos, assim, sabe? Os atos físicos, de palavras, são muito essenciais nesses momentos, mas principalmente a presença. Então, você está presente, você conta comigo, pode ser hoje, pode ser amanhã, estou aqui para você, entende? Então, acho que se você tem esse vínculo, se você tem essa intenção, faça isso, sabe? Eu acho que é muito legal. Até para você, enquanto pessoa, também não sentir que tá desvalidando o sentimento de outra pessoa. Acontece muito, assim, às vezes, de pessoas que fazem isso e a pessoa em luto quer se isolar. Então, assim, deixa aquela pessoa ter o momento dela de estar dentro da concha também, sabe? Deixa aquela pessoa ter o momentozinho dela. Quando ela se permitir, você vai estar lá novamente. Então, eu acho que isso é o mais essencial. As pessoas que estão ao redor também não levar tudo de uma forma muito pessoal, né? E aquela coisa assim da ofensa, se sentir ofendido com algo. Então, assim, respira fundo, aquela pessoa tá num caos na vida dela. E quando ela for se reorganizando, quem sabe essa aproximação não possa acontecer mais, sabe? Então, eu acho que é muito aquilo, não se cobrar demais, fazer o que você pode. E se a pessoa aceitar, se a pessoa estiver aberta, faça de uma forma tranquila, que você não precisa dar soluções. Chama para tua casa, vai tomar um café, compra um livrinho para a pessoa. Eu já vi pessoas que fazem tipo uma canequinha assim com foto, com homenagem, sabe? Faz um quadrinho assim, só com uma foto da pessoa e nossa, aquilo significa tanto. Então, eu acho que é isso, né? É o não ignorar, estar ali presente e se dedicar àquela relação conforme a pessoa estiver aberta também para receber aquilo ali. A gente entende que em momentos de comemoração, então, vamos ser suportadas comemorativas como aniversário, ano novo, Natal, as situações de luto que as pessoas estão passando, elas se tornam um pouco piores depois que a pessoa perde alguém ou está passando por essa questão de organização de vida. E a gente queria entender como que a gente ajuda o processo, como que é essa questão do luto, principalmente quando chega essa época comemorativa de festas, de final de ano mesmo. Aham, você fala assim, uma pessoa externa ajudar, não é isso? Alguém. Certo. Eu acredito que, assim, o mais importante é porque já existe um peso, né, muito grande da data. Então, assim, é uma data feliz, é colorida, Papai Noel, é musiquinha, é sino. Então, assim, é um bocado de interações que tem, que às vezes a pessoa em luta, ela pode querer se isolar mais ainda. Então, não quero fazer nada, não quero decorar, não venha com ideia, não quero ceia, não quero sair. Então, eu acho que o mais importante agora, e nesses momentos, para quem vive alguém, quem tá, né, observando, quem tá ali convivendo com alguém que está passando por isso, é sempre respeitar, sabe? Eu acho que em momentos que a pessoa se abre um pouco mais, é trazer uma ideia. Eu acho que às vezes a gente tem muito aquela questão dos extremos, né? 8 ou 80, ou não faz nada ou faz tudo. Gente, não precisa ser assim. Então, assim, caso a pessoa esteja um pouco aberta para a situação, poxa, vamos fazer alguma coisa, sabe? Nem que não precisa ser uma festa, uma celebração, o Natal. Vamos fazer um jantar em casa, como qualquer dia, sabe? Que a gente faz um jantar. Então, assim, eu acho que isso também pode ser legal para a pessoa que tem uma intimidade, trazer essa ideia de reconstruir um significado, de um conceito ali de Natal. Então, o Natal da gente esse ano não precisa ser "Ei, festas, bolas e aquelas coisas todas. Não, vamos fazer um jantar. Vamos fazer um jantar, pronto, é isso, tranquilo. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa em luta, ela tem que, né, estar aberta também para fazer algo assim, ela tem que aceitar ajuda. Eu acho que isso é outra coisa essencial também, não adianta você forçar, se frustrar porque não conseguiu ajudar e se sentir mal e chorar e ficar com aquela exigência. Eu acho que isso também é uma coisa bem assim, em alguns momentos é até bom uma pessoa que tem muito isso, essa proatividade, fazer até terapia, entende? Porque ela pode começar a ficar com aquela responsabilidade, eu tenho que ajudar, e a pessoa nem sempre vai querer aquela ajuda, nem sempre vai ser bem-vindo. Então, eu acho que, assim, respeita o processo daquela pessoa, né? Respira fundo também, sabe? Entenda que, às vezes, a pessoa ela realmente não vai querer, mas se ela se abrir um pouco, por que não ressignificar esse momento assim? Então, poxa, a gente pode estar ali no nosso jantar, né, no dia 25, 24, ali, poxa,
a gente pode falar sobre a pessoa, vamos pegar um álbum de fotos, vamos ver, vamos revisitar. Você se sente bem com isso, sabe? Então eu acho que esses momentos assim, vamos expressar, vamos falar, a gente tá mal, a gente tá com saudade, então não precisamos ignorar isso. Eu acho que é sempre essa ideia. O extremo é o que complica as coisas. Você não precisa se isolar, estar no quarto trancada, mas também não precisa estar vestida de Mamãe Noel, Papai Noel, gritando e falando com todo mundo e com uma coxa de peru na boca. E você não precisa estar assim também, né? Você pode, poxa, eu posso fazer uma coisinha ali, entende? Eu posso me tratar com carinho nessa data, comer uma comidinha que eu gosto, que a gente sabe que tem umas comidinhas gostosinhas que tem no fim de ano. Então, sabe, eu acho que isso é o mais importante. É a pessoa em luto se abrir para ressignificar isso. Quem está ali com ela também entender que, poxa, eu posso fazer essa ponte. Em alguns momentos também, infelizmente, não vai dar, eu preciso reconhecer. Isso também, que nem sempre essa pessoa vai querer, né, ser puxada para fora, sabe, daquela conchazinha, e também se cuidar, né, entender que, poxa, eu tô fazendo o máximo que eu já posso, já tô tentando, assim, cuidar desse vínculo, dessa relação, dessa pessoa, o máximo que eu consigo. Então, eu acho que isso é o mais essencial, né, assim, a pessoa também se priorizar um pouquinho, entender que não vou ser o salvador da pátria do Natal, mas deixa eu ter uma compaixão por mim também, pelo que eu tô vivenciando. Acho que isso é o mais importante. Surgiu a oportunidade, você queria falar um pouquinho mais do seu livro pra gente? Ah, eu posso falar sim, vai ser um prazer. Então, meu livro eu publiquei ele em agosto desse ano. E é um livro de poemas e de poesias sobre o luto. E eu também ilustrei. Esse livro aqui eu fiz ele todinho, todinho com muito carinho. Então, assim, é um livro que não é um livro assim que você vai ter técnicas e que vai te ajudar a passar. Mas é um livro que tudo que você sente, você não fala pra ninguém, tá aqui, ó. Tudo que você esconde dentro de você, aquele pensamento louco que vem na cabeça, tá aqui. Então, por isso que o título é esse, Na Minha Alma Existe Luto, porque é literalmente na alma da pessoa que guarda ali, né, os nossos vínculos, tudo que a gente tem ali dentro da gente, que é difícil da gente explicar, colocar em palavras. Então, quando eu escrevi esse livro, foi isso que eu pensei. Poxa, eu quero colocar em palavras o que as pessoas não conseguem colocar, o que as pessoas não conseguem falar. Então, eu quero expressar nesse livro aqui os sentimentos que todo mundo esconde, que eu sei que tem, né? Os pensamentos intrusivos que vêm, que a pessoa se culpa, que se sente mal. Então, assim, esse é um livro para identificação. É um livro para uma pessoa se sentir assim, poxa, eu não estou sozinha. Outras pessoas sentem isso, outras pessoas se encaixam com o que eu estou sentindo aqui. Então, essa foi a minha ideia quando eu criei esse livro aqui. Então, é um livro ilustrado de poemas, de poesias, bem facinho de ler, bem tranquilo de ler. Enfim, é isso. A gente achou o livro lindo, assim. A gente estava comentando. Foi, que bom, que bacana. Fico feliz. Toda essa conversa sobre a gente certo? Sempre com uma pergunta a partir do que a gente entende de cuidados paliativos. Então, Certo. a gente entende sobre essa conversa também de luto, sobre o que a gente sempre discute nesse podcast sobre cuidados paliativos, que os cuidados paliativos eles falam sobre qualidade de vida. Ensinam a gente como a viver a vida de uma maneira um pouco mais plena. E aí, considerando tudo isso que a gente conversou, a gente queria te perguntar, o que na sua opinião, faz a vida valer a pena? Olha, o que faz a vida valer a pena, com toda certeza, é aproveitar cada segundo dela, observar os lados bons, e entender que a gente pode ter muita coisa boa, né, ali de autoconhecimento, de construção enquanto pessoa, mas também não ignorar o lado difícil, o lado ruim, o lado que machuca. Então, assim, eu acho que o que faz a vida valer a pena é a gente olhar pra gente e as nossas feridas, os traumas, as coisas que machucam, os lutos, as dores, e a gente ter uma compaixão por aquilo ali também, sabe? A vida vale a pena, assim, o que faz a vida ter o significado e valer a pena não é só uma coisa que você conquista, um título que você tem, o valor do seu salário, mas o valor enquanto você, pessoa, ser humano, os seus vínculos, o que torna a vida melhor ali, que tem mais qualidade, né? Enquanto, poxa, hoje no meu dia, o que é que fez o meu dia hoje raiar e brilhar mais? Então foi aquela pessoa, foi alguma coisa, foi um ato de gentileza que eu recebi. Então acho que é isso que vale, o que faz a vida, né? Ser, assim, vivida, ter vida, o que faz a vida ter vida é a gente se abrir para o que vem, é a gente ter essa autocompaixão nos momentos difíceis e de luto, e a gente compreender que, poxa, a gente pode se reestruturar, sempre tem uma esperança,
sempre tem um dia melhor, sempre tem, né, processos de luto, eles não definem a vida, eles não definem quem a gente é, como dores, nem traumas, nem diagnósticos, nem transtornos. Então, eu acho que é muito isso, é os momentos bons serem aproveitados, os momentos difíceis serem refletidos e a gente conseguir amadurecer e pensar nisso tudo e tentar ser um ser humano melhor todos os dias. Então, acho que é isso. A gente não sabe falar. Ai, gente, obrigada, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha, assim. Só te agradecer muito por você ter topado participar desse episódio com a gente. Com certeza Fico feliz. para muita gente. Ai, que muito mesmo, ótimo. E assim, eu vou puxar um pouco assim, que eu sinto, porque eu penso, eu queria muito fazer o episódio de luto, queria muito que a gente tivesse esse episódio no podcast, porque eu tô passando, inclusive, por uma situação que eu tô antecipada. E assim, eu acho que a maneira mais bonita de te agradecer é falar que essa conversa para mim pareceu um abraço quente, assim, eu escutei muito do que eu precisava estar escutando. Eu acho que muitas pessoas, ao escutarem esse podcast, também vão se sentir muito acolhidas. E é isso, assim, muito obrigada mesmo por ter topado, participar de toda essa conversa com a gente. Assim, demorou bastante para mim. Tranquilo, é um caos, de final de ano é um caos. Você é maravilhosa. Ai, que bom. Conversando, falando todas essas perguntas que você estava respondendo, a gente estava assim, gente, são maravilhosas. Gente, obrigada. Se cuidem, bom Natal para vocês, viu, Cananda? Se cuide também, viu, Cananda? Deixa vir experiências boas, os momentos bons, sabe? Vivenciar aquele momento que você tá em família. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, a gente colocar o nosso foco. Poxa, já tô vivenciando tanta coisa nos meus dias, deixa eu pelo menos curtir essa comidinha, um momento em família e o que eu posso fazer, sabe? Que abre mesmo. Esperando. Mas se abre mesmo, assim, abre o coração, sabe? Para ter os estímulos positivos e bons daquilo. Porque os ruins sempre vão estar lá. A vida é assim. O estresse sempre vai estar lá, sabe? Algum momento de ansiedade vai acontecer. O luto antecipado que você está vivendo, uma hora ou outra vai bater na porta e, ó, tô aqui, hein? Poxa, deixa eu abrir para um Natalzinho aqui bom, deixa eu me vestir de Mamãe Noel, que eu falei, comer as coxas de peru. Ai, Vou dar uma foto de Mamãe Noel assim pra todo mundo. Gente, né? Oh, meu Deus do céu. Aí o povo já vai dizer, rapaz, cadê a ala psiquiátrica? A ala psiquiátrica. Ai, mas se cuidem, viu, gente? Foi um prazer, tá bom? Vou pra vocês. Um abraço. Tchau.